Voltamos a falar de futebol paulista, porque a principal contratação do Palmeiras para essa temporada tem 41 anos, meu amigo. Olha, ele não é técnico e nem preparador físico, não. É jogador mesmo e dos bons. Estamos falando de Zé Roberto, que está em plena forma física. E para manter esse preparo invejável, ele tem alguns segredinhos para dividir com a gente. Vamos conferir? Força e vigor físico, características que vestem muito bem um jovem senhor de 40 anos, apresentado nessa semana como principal reforço do Palmeiras para a temporada 2015. O importante para mim é eu poder dar o mesmo resultado que eu dei e que eu tive nos clubes que eu passei. Então, o que eu quero mais nesse novo desafio na minha carreira é honrar a camisa do Palmeiras, né? Para chegar a esse exemplo de boa forma que ele é hoje, o caminho foi longo. Zé Roberto era bem mirradinho, magricelo. Haja disposição para correr de estômago vazio. Eu era meio desnutrido, mas só que quando eu comecei na Portuguesa, né, me profissionalizei, a Portuguesa já viu que eu precisava pegar alguns quilos, ter alguns quilos a mais. A Portuguesa surgiu na vida dele graças à insistência da mãe, Dona Andresina. Se não fosse ela, o Zé Roberto nem teria sido um jogador profissional. De repente, a minha mãe aparece à noite em casa, vira para mim e fala para mim que ela saiu mais cedo do trabalho e passou na Portuguesa para fazer a minha ficha, porque ela ficou sabendo que lá ia ter uma peneira. Eu virei para ela e falei: mãe, a senhora tá doida, porque eu já não penso mais em jogar, tô muito feliz no meu emprego. Na primeira tentativa, Zé Roberto foi reprovado. Fui lá perto dele e falei: mandaram você voltar? Ele estava bravo. Ele falou: não mandaram não. Aí eu fui até o treinador e falei para ele: o senhor não olhou os meninos. Quer dizer, não olhou os meninos direito, né? Eu olhei, o senhor não olhou, eu olhei, o senhor não olhou. Ele falou: quem é seu menino? Aí eu contei, falei: é aquele lá que tá saindo lá. Ele virou e falou assim: traz ele aí na quarta-feira. Foi a persistência da minha mãe que fez com que eu conseguisse realizar o meu sonho de me tornar um jogador profissional. Na Portuguesa, Zé Roberto ganhou corpo, ganhou experiência nos 3 anos que esteve por lá e ganhou referências. Foi na época que ele ainda morava no alojamento do clube que a Lusa viu surgir um dos maiores talentos da sua história, Denner. Zé Roberto quase não jogou ao lado dele porque poucos meses depois o Denner foi para o Vasco, mas teve tempo suficiente para se encantar bem de pertinho. Eu queria muito ser gandula do jogo para ver ele jogar, para estar dentro do campo e ver ele jogar. E às vezes quando eu não conseguia ser o gandula do jogo que ele ia jogar, eu ficava muito triste. Em 94, Zé Roberto se profissionalizou pela Portuguesa e no ano seguinte já teve a sua primeira convocação para a seleção. Em 97 se transferiu para o Real Madrid. O primeiro passo para mais tarde virar ídolo na Alemanha. Você acha que hoje você jogaria no futebol alemão? Fui assistir um jogo da Champions League do Bayern de Munique contra o Moscou e não sei se é porque estava muito frio, o jogo não estava muito dinâmico. Eu acho que eu assistindo o jogo ali, eu auto me analisei e falei: poxa, com esse ritmo de jogo aí dá para jogar tranquilamente. Os anos passados na Europa foram essenciais para entendermos como ele chegou com tanta saúde aos 40 anos. Os jogadores são mais profissionais, né? Eu jamais podia imaginar que eu indo treinar, eu tinha que ir 1 hora antes para fazer exercício antes do treinamento lá, e eu aprendi isso lá. Eu gosto de chegar sempre mais cedo para me fazer os meus treinamentos funcionais, né? Quando jogava na Alemanha, ele conheceu um preparador físico que o acompanha até hoje, passando exercícios funcionais para o fortalecimento da sua musculatura. Deu mais do que certo, nunca passou por cirurgia e não sabe o que é ter uma lesão grave. É a alegria dos preparadores físicos, um homem com 40 anos que não dá trabalho nenhum. E fisicamente está muito bem, a gente não tem preocupação alguma com ele. O principal é a genética, né, que ele tem.
um atleta realmente diferenciado e um atleta disciplinado ao extremo, que gosta muito do que faz, apaixonado pelo que faz. E por isso consegue jogar aos 40 anos em alto nível. Na pré-temporada que ele está fazendo com o Palmeiras, por exemplo, ele não tem privilégios. O que muda para o Zé Roberto é que no pós-jogo ele recebe uma atenção especial de fisiologistas e nutricionistas para se recuperar melhor. No Brasileirão, ano passado, por exemplo, jogando pelo Grêmio, ele fez 31 jogos, ficou fora de apenas 7. Foi o 5º jogador do elenco que mais entrou em campo. Você chega na casa dele, ele está correndo, está que não doido, correndo, corre lá para o condomínio, entra na piscina, ele não para, está sempre fazendo exercício, não para, não para, não para. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha carreira após os 30, então isso para mim é o que me motiva. Você não cansa não, Zé? Canso do trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo me cansa. Os treinamentos não? Não, os trânsitos me cansam mais do que nos treinamentos. Mesmo assim, você estava com saudade de São Paulo? Muita, porque eu estava longe da minha família, né? Longe da minha casa. Aos 23 anos, Zé Roberto deixou a periferia de São Paulo, aqui em São Miguel Paulista, zona leste da capital, rumo à Europa. 17 anos depois, ele volta à cidade em que nasceu, cresceu e se lançou ao futebol. E embora tenha passado muito tempo distante, Zé Roberto nunca deixou de lado as suas raízes. Em 2012, quando a gente ganhou a Copa do Rei, no Catar, jogando pelo Al-Garrafa, eu me lembro que quando a gente ganhou, o nosso time foi convidado para ir jantar no Palácio do Rei. Tinha lagosta, que tinha caviar, que tinha as melhores comidas. Chamei o meu tradutor e falei para ele: "Senhor Abdel, faz um favor para mim, pede para o cozinheiro, hoje eu quero comer um arroz com ovo." E eu pedi o arroz com ovo. Estou comendo um arroz com ovo para mim não esquecer nunca de onde eu saí. Com tantos anos de futebol, ele ainda conseguiu encontrar um desafio diferente: reerguer o Palmeiras, que no ano passado brigou contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo e que com certeza ela serve pelo período, a fase ruim que o Palmeiras viveu. Que é uma frase que diz que aquilo que não nos mata nos fortalece. Então, se o Palmeiras não morreu, o Palmeiras está fortalecido. Então, com certeza, esse ano de 2015 promete.